Tudo bem? Bem-vindos a mais um encontro aqui com o professor Heron. Hoje eu vou mostrar para vocês uma curiosidade. Você já teve aquela experiência de olhar para uma lua gigante, se impressionar com o seu tamanho e depois você aproximar a sua câmera no seu celular, tirar uma foto e quando você olhar para a foto você tem uma surpresa negativa de que a lua está pequenininha? Por que que isso acontece? Muito bem. Nós temos o seguinte, a explicação é a seguinte, porque aquilo que a gente vê é sempre uma interpretação do cérebro. Então, o que que acontece? Eu vou te mostrar aqui mais ou menos no desenho bobinho que eu fiz aqui, olha. Quando você olha para a Lua e ela está numa posição lá no horizonte, começando a nascer, ela parece ser uma Lua muito grande. E sabe por que que isso acontece? Porque quando ela está aqui embaixo, o seu cérebro consegue enxergar a Lua, mas também associa os objetos que estão próximos da gente. E o nosso cérebro não tem a capacidade de diferenciar grandes distâncias. O nosso cérebro está condicionado a enxergar a distâncias de alguns quilômetros, de alguns poucos quilômetros. Por exemplo, quando você está na beira da praia, aqui na região de Vitória, e você olha para o horizonte, lá onde estão as embarcações, a distância média é de aproximadamente 4,5 km. Então nós não estamos acostumados a ver gigantescas distâncias, a não ser quando você olha para os corpos celestes. Só que quando a Lua se coloca no mesmo plano de visão desses objetos que estão muito próximos de você, o seu cérebro ele traz uma imagem da Lua mais para próximo, para que você não se confunda. Então, como ele traz a imagem da Lua mais próxima, ela parece muito maior do que realmente é. Na medida que essa Lua vai subindo, ela vai perdendo as referências, né? O cérebro vai perdendo essas referências e ela vai ficando num tamanho mais ajustado à distância em que ela realmente está, né? O seu aparelho de celular, ele não tem esse problema, ele não interpreta, ele apenas capta a luz que vem de fora e transforma essa luz em impulsos eletromagnéticos no seu aparelho celular. Ele não tem esse artifício que o cérebro tem de ajustar as imagens para as dimensões às quais você já está acostumado. Se você mora na cidade de Vitória ou na cidade de Vila Velha, você pode fazer uma experiência. Você está dentro de um bairro, como por exemplo Jardim Camburi, ou Jardim da Penha, ou aqui em Itapuã, indo em direção à praia, se você olha uma embarcação na barra é lá distante, no primeiro momento você tem a impressão de que esse barco que está lá distante está mais próximo da praia. E na medida que você caminha em direção à praia e os prédios vão ficando para trás, essa embarcação vai ficando na sua posição mais justa. Você já reparou isso? Não reparou, não? Então repare da próxima vez. Isso acontece porque o cérebro, quando você está na rua e os prédios, você está ao lado dos prédios e a embarcação está distante, a sua distância para os prédios é de alguns metros, a sua distância para a embarcação é de alguns quilômetros. O cérebro te ajuda e traz a imagem da embarcação como se ela, e constrói essa imagem numa posição que se pareça uma medida mais próxima daquelas que você está do prédio e você tem a impressão de que o barquinho está mais próximo da praia. Na medida em que você se afasta dos prédios, o seu cérebro vai ajustando o barco na posição em que ele aparentemente está. Então, a posição dos objetos, a dimensão dos objetos, o tamanho, a profundidade são impressões do nosso cérebro, são interpretações do nosso cérebro. Só não o são quando a gente usa uma régua, por exemplo, para fazer medição. Porque a régua, assim como o seu celular, também não pensa. Ok? Um grande abraço, até a próxima.